Vamos falar sobre concurso em odontologia. Então curta, participe, deixe o seu comentário, você que tem experiência na área de concursos. Ao final do vídeo, por isso fique até o final, eu vou contar um episódio, um perrengue que eu passei diante de uma das provas, uma das mais de 50 provas, acredito eu, que eu fiz. Por isso, vamos iniciar. Eu fui aprovado em 6 concursos. Na verdade, são 4 concursos municipais, um estadual, um processo seletivo estadual. Sou concursado, atuo no SUS há 24 anos, atuo em consultório particular há 25 anos. Fui aprovado em Bariri, Boracéia, Bocaina, Duartina, penitenciária. Fui chamado, aliás, eu me apresentei em São Paulo, eu estava entre os 39, eu era o 29º colocado, e inicialmente notificaram 15 candidatos aprovados para trabalhar em presídios, em penitenciárias de segurança máxima. Por isso, precisava de mais 14 desistências para que eu ocupasse o cargo. E não foi dessa vez, mas eu fui muito bem colocado e recebi a notificação para me apresentar em caso de desistência. Eu assinaria o documento naquele momento para posterior investidura no cargo. Não foi dessa vez e, como todos sabem, eu já prestei diversos concursos, além desses que eu fui aprovado. Forças Armadas, eu prestei concursos até para fiscal do conselho, fiquei em 10º lugar. Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, só não prestei o Exército. Já prestei concurso para a FEBEM, não fui bem. E já prestei concurso, se eu não me engano, para perito. Sim, também não fui bem nesse concurso. Concursos são assim, isso eu estou falando de 2002, 2001 a 2007. Depois fiquei com um hiato enorme, 20 anos depois. Hoje, desde o ano passado, eu voltei a prestar concursos. E há algumas diferenças, pessoal. A primeira delas, nota de corte. Naquela época, com uma nota um pouco menor, já era possível a aprovação. Hoje você precisa de uma nota maior para obter a aprovação num concurso. Por isso a nota de corte subiu. A concorrência também aumentou, mas a concorrência sempre foi um fator que não é determinante para a aprovação. Acaba atrapalhando, claro, quanto mais gente concorrendo, mais gente, a possibilidade de ter mais gente preparada é maior, mas isso não significa muita coisa. Outra coisa que mudou, naquela época não havia um banco de provas. Hoje há plataformas para estudo que são decisivas para quem presta concursos. Eu aconselho que adquira um curso dessas plataformas, tem muitas aí disponíveis nas redes sociais. Tenho 2 que, na minha opinião, funcionam melhor. Eu sigo uma delas, na verdade sigo as 2, sigo outras plataformas também, mas eu tenho essas 2 de preferência, não vou citar aqui, mas me ajudaram demais em resultados recentes. Outra coisa que mudou, o que cai na prova, o que mudou de 20 anos para cá. O que é decisivo para a aprovação em concursos é legislação. SUS despenca em concursos hoje, diferente daquela época. Então, quem deseja ser aprovado tem que entender SUS, os documentos, Caderno de Saúde número 17, Lei 8.080, 8.142, Lei 7.508, Lei 2.463, quer dizer, muitas dessas leis devem ser lidas, estudadas, relidas e
de acordo com as orientações dessas plataformas, que tem bancos de provas do Brasil todo. E se você deseja fazer uma prova, siga a banca e estude as questões da banca. Na época que eu fazia concursos lá atrás, não tinha isso. Eu não levava, não era permitido levar as provas para casa. Então eu anotava as respostas, hoje também não é permitido, anotava as respostas e aí eu tentava lembrar das questões para ter um banco de prova em casa. E assim eu prestava concursos da mesma banca ou de bancas que tinham questões parecidas para que eu tivesse mais possibilidade de aprovação. Pessoal, vou falar então dos concursos mais recentes. Eu voltei a estudar no ano passado. A primeira prova que eu fiz, se vocês fizeram uma dessas provas, por favor, comente, entre em contato comigo. Eu quero saber a experiência de vocês, se vocês foram aprovados ou não, o que acharam da prova, se compartilhem da opinião que eu tenho. Enfim, primeira prova, salto. E eu fui muito bem, eu fiz 90% da prova, o que me colocou em 28º lugar. Só caíram questões e conhecimentos específicos. Foram 20 questões de odontologia. E eu acertei 18, vacilei em uma das questões, o que me colocaria em 5º lugar se eu tivesse acertado 19 das 20 questões. Fiquei muito feliz, estudei muito para essa prova, continuei estudando e aí vieram outras provas. Fui para Santos, fiz o concurso em Santos, gostei da prova, fui bem, mas não o suficiente para a aprovação. E aí eu fiz uma terceira prova de Indaiatuba, que foi um concurso para especialistas. E eu estudei muito e não fui bem, pessoal. Uma banca que eu não estava familiarizado, banca Consulplan, eu definitivamente, a prova que eu mais estudei e que eu obtive um resultado que não foi condizente com aquilo que eu estudei. Não desisti, aí eu fui para Santa Catarina, fiz a prova de São José, da banca FEPESE, que é uma banca que eu gosto, banca FEPESE que aplicou a prova de Florianópolis mais recentemente, que eu estive lá. São José eu fui bem, fiz 33 pontos dos 40 possíveis, o que não me coloca numa posição entre os primeiros. Tudo fez parte de uma preparação para os resultados mais recentes, eu já vou chegar lá. Fui para Blumenau em dezembro, um processo seletivo da banca FURB. Não fui tão bem, uma pontuação não tão alta, mas gostei da posição número 65 na classificação geral, já fiquei um pouco mais animado. E aí, eu passei, pessoal, a estudar provas e disciplinas que eu não estava tão familiarizado. Informática, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais. Eu só estudava português e odontologia. Depois que eu me deparei com muitos certames que exigiam também esse tipo de conteúdo, eu passei a estudar outras disciplinas como matemática, por exemplo, todos os dias. E aí eu fui para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto ainda não caiu prova de matemática, só língua portuguesa, conhecimentos específicos e legislação. Não fui bem porque a banca era da VUNESP, foi um desafio que eu me coloquei à disposição. Eu não gosto da banca, acho uma banca muito difícil, não é para os menos experientes em concurso, mas eu fui mesmo assim por uma questão de desafio. Não fui tão bem para a prova da VUNESP. Você que presta concurso tem que estar muito bem preparado, estudar os livros, a bibliografia recomendada, um estudo direcionado. VUNESP eu acho muito difícil, na minha opinião. Fui para Vinhedo, fiz 30 pontos em 40, aí sim foi a minha primeira prova de matemática, de 10 eu acertei 7, já fiquei animado. Foi pela experiência
da prova, Avança São Paulo, a banca foi a aplicadora da prova. Gostei da prova, não fiquei, claro, entre os primeiros colocados, mas serviu como experiência. Aí o ano de 2026 chegou e eu chamo de ano decisivo em questão de concursos, porque eu fiz algumas provas e consegui colocações melhores. A primeira delas foi em Macatuba, que eu acertei todas as questões de matemática, quase todas de informática, gabaritei odontologia e cometi alguns vacilos na prova de português. De 10 eu fiz 8, podia ter feito as 10, o que me colocaria numa posição muito melhor na classificação geral. Mesmo assim, eu fiquei em 30º lugar na classificação geral. Foi um concurso que eu tive já uma pontuação mais satisfatória. Quando eu digo que a pontuação é satisfatória, eu digo acima dos 85, 90%, pessoal. É isso que nós precisamos hoje para ser aprovados em concurso. Há outros certames que nem tanto, com 70% das questões, uma prova mais difícil, é possível a aprovação. Mas eu estou falando dessa experiência recente, o que aconteceu comigo. Aí eu fui para Bombinhas de novo, Santa Catarina, e eu fiz uma boa prova de português e conhecimentos específicos, ficando em 9º lugar. Já gostei mais, cometi alguns vacilos, o que me colocaria também numa posição melhor. Poderia ter ficado entre os 3 primeiros. Esses vacilos ocorrem por falta de atenção, por falta de concentração, às vezes não descansou bem para a prova, tudo concorre para que haja esse tipo de vacilo. Errei uma questão de português, eu confundi uma figura de linguagem, coloquei catacrese e era metonímia, uma pergunta, uma resposta que eu sabia, uma questão que eu sabia, acabei errando, e isso tira algumas pontuações da classificação geral. Então, tem que ficar muito atento na hora de fazer a prova e se preparar muito bem. Aí veio a prova de Fernão, eu fiz 92% da prova, uma pontuação muito pouco, cometi um vacilo que me colocaria entre os 2 primeiros, e fiquei em 3º lugar, com possibilidade de ser convocado, mas eu já sei que é muito difícil de acontecer, porque a primeira colocada deve assumir o cargo, ela é de uma cidade próxima. Porém, apesar disso, pessoal, fiquei muito feliz, que em 3º lugar é com uma pontuação alta. Uma banca que eu nunca tinha prestado a prova, mas me preparei estudando as questões dessa banca. Aí sim veio Florianópolis recentemente, 15 dias atrás, me preparei para essa prova, conhecimentos específicos, informática, português, matemática e raciocínio lógico. Acertei muitas questões de português, só errei uma, e esperava ter uma prova melhor, uma classificação melhor, de acordo com a pontuação em odontologia, mas a pontuação foi aquém daquilo que eu estava planejando, então não devo ser aprovado, mas enfim, me preparei bastante, serviu de experiência, fiz 80% da prova, é uma pontuação boa, mas não o suficiente para a aprovação. E aí chegou o concurso de Campina Grande do Sul, pessoal, no Paraná, e vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer. Cheguei em Curitiba ontem, dia 30, e aí recebo uma mensagem de uma das professoras dessas plataformas dizendo que o concurso tinha sido adiado. Fui conferir no site, no dia 29, no dia anterior à minha viagem, havia publicação que eu não vi, a publicação de adiamento do concurso. E eu estava fazendo o check-in no hotel, fiz o check-in, aliás, e fui almoçar. No almoço que eu percebi o aviso, o concurso foi adiado e eu já estava em Curitiba. Passagem aérea, aluguel de carro, diária de hotel, perdi tudo. E eu só voltaria amanhã, segunda-feira. O que eu pensei? Vou ficar aqui sábado, domingo e segunda-feira, pelo menos na metade do dia ou mais da metade do dia, sem fazer nada. Eu resolvi fazer as contas, colocar tudo no papel. Achei que seria interessante, seria mais favorável se eu alugasse um carro e devolvesse em Jaú.
Todos sabem que, apesar da taxa de devolução que é alta, seria mais vantajoso, eu aproveitaria o domingo aqui em Jaú, ficaria na loja com a minha noiva, enfim. Só que quando eu estava em Jaguariaíva, ocorreu um acidente envolvendo uma carreta e um carro e eu fiquei parado por quase 2 horas na estrada. Resultado, tive que procurar um hotel na cidade, descansei e no dia seguinte eu segui viagem, voltando para casa apenas hoje. Isso acontece, é natural, a prova foi adiada, eu não vi o aviso, perdi viagem, não sei se eu vou voltar, prestei depoimento no site ali de uma das professoras e teve mais gente que passou por situações semelhantes. Uma colega disse que o avião arremeteu e ela disse que teve uma experiência de quase morte e hoje é concursada, quer dizer, esperou não só o desafio da prova, mas outros desafios. Pessoal, já aconteceu comigo outras vezes, eu já fiquei trancado no banheiro da escola durante um concurso e o desespero bateu, depois eu tive que pedir ajuda para sair do banheiro e fazer a prova. São situações agora que são motivos de risada, porque já passaram, mas no momento ali são difíceis de serem superadas. O que eu acho de concurso? Concurso vale a pena agora para encerrar o vídeo? Pessoal, olha, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar de carreira ou de concurso. A resposta tem que estar com você, com a sua intuição, aquilo que você visualiza para a sua carreira. Porém, para mim, 20 anos depois, voltar a fazer concurso foi interessante porque trouxe muito conhecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, que eu não tinha, e trabalho no SUS. E aí eu descobri que tem muita gente que trabalha no SUS e não tem conhecimento de SUS, por incrível que pareça, é uma realidade brasileira. Isso trouxe muito conhecimento. Então eu gostei disso. As viagens, conhecer novos lugares, também faz parte do processo, da experiência. E se eu pretendo continuar seguindo em concurso, talvez próximo da minha região, não sei se eu vou voltar para Campina Grande ou para Curitiba para fazer nova prova, ainda não me decidi. Sei que para quem deseja enveredar por esse meio, por essa via, espere estudar muito, busque conhecimento e mentores, plataformas para que tenha um estudo direcionado. Hoje em dia eu trabalho em consultório e trabalho no SUS, tenho um tempo livre entre uma janela de um paciente e outro e em casa, por isso eu tenho pouco tempo e mesmo assim eu obtive um desempenho razoável, até eu considero, em pouco tempo. Eu comecei em agosto do ano passado, estamos em junho praticamente, amanhã começa o mês de junho, então não faz nem um ano, fiz 11 provas, 12 seria com Campina Grande, a prova foi adiada. Eu desejo que você tenha muito sucesso, muita sorte e não desista. Foi essa a mensagem que eu recebi. E o concurseiro é um maratonista, deve sempre estar prestando provas e preparar-se para a melhor oportunidade que um dia a sua vez de aprovação chegará. Pessoal, participe, comente, deixe seu like, me diga o que você acha de concursos para odontologia, se você já fez alguma prova, me diga em que lugar foi e qual foi a sua experiência, se foi bem ou se não foi, para enriquecer aqui a nossa discussão. Um grande abraço a todos e até a próxima.